conhecendo mais sobre educação infantil. Olá, me chamo Bárbara Campos Teles Alves, curso Pedagogia e estou no 5º semestre pela Universidade Anhembi Morumbi e este é o meu estágio obrigatório para minha formação referente à educação infantil. Vou contextualizar um pouco de como que era visto a criança até o século de 1800, que após o final deste século, começa a se estudar cada vez mais sobre a criança. Antigamente, a criança era vista como um mini adulto. Elas participavam de festas e se vestiam como adultos. Não havia separação de idade. Quando a criança passou a ser vista como indivíduo e com a evolução da sociedade, os estudiosos começaram a estudar cada vez mais sobre a infância, sobre a concepção da criança. Na década de 40, com o passar dos anos, iniciou-se as creches, que era destinada às crianças cujas mães trabalhavam. Então, as crianças pobres frequentavam as creches. Já que nessa época de 1940, nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, onde os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram em casa com os filhos e elas não tinham, o esposo ali ao lado que trabalhava. Então, as mães, a partir deste momento, tiveram que deixar as suas crianças para começar a trabalhar e ter um sustento para casa. As mães recorriam então às criadeiras, que eram mulheres que cuidavam de muitas crianças ao mesmo tempo, e na maioria das vezes em condições precárias de higiene. Então houve a criação das creches, que era visto como mal necessário para substituir as criadeiras, já que eram vistas como as principais causas da morte infantil na época. A creche tinha uma ideia mais assistencialista, então muitas mulheres que trabalhavam lá não possuíam conhecimento sobre pedagogia, desenvolvimento infantil e outros conhecimentos. Com isso, a palavra creche sofreu e ainda sofre uma grande discriminação, já que foi voltada aí para famílias que não tinham grandes recursos financeiros, pois as crianças que eram filhas de nobres, de pessoas com um poder aquisitivo, tinham sua educação em casa, tinham suas babás e mães presentes ali em sua vida. Na década de 70 e 80, surgiu novos estudos sobre a criança e novas concepções sobre a infância. O grande marco para a educação infantil no Brasil veio pela Constituição de 1988. A creche e a pré-escola começam a fazer parte do sistema educacional do país. Na década de 90, um marco importantíssimo surgiu no ano de 1996, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com a lei da LDB, constituiu que a educação infantil como um dever dos municípios e estabeleceu subfaixas, creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. A primeira etapa da educação básica, exigindo uma articulação com a educação fundamental. A educação infantil é uma fase da educação. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, completamente, aí com a ação da família e da comunidade. Toda forma de educação que a criança receberá na família, na comunidade, na sociedade e na cultura em que vive. A criança precisa de cuidados básicos, como higiene, alimentação saudável e momentos de repouso. E por isso é importantíssimo que entenda que não há como separar a educação e o cuidado básico nessa faixa etária. De acordo com a Base Comum Curricular, a BNCC, o portfólio da Escola de Educação Infantil deve contemplar 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Confira cada um deles. 1. Conviver com outras crianças e adultos. 2. Brincar cotidianamente de diversas formas e em diversos espaços diferentes. Participar ativamente do planejamento das atividades propostas pelo educador.
4. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos e elementos da natureza. 5. Expressar suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos. 6. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural. A ABNCC propõe também 5 campos de experiências que definem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 1. Eles são o eu, o outro e o nós. 2. Corpo, gestos e movimentos. 3. Traços, sons, cores e formas. 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Gostaria então de falar um pouco sobre Maria Montessori, que desenvolveu o método Montessori, que é um método hoje muito utilizado na educação infantil, né, ali na educação infantil e também no Fundamental 1, ali para as crianças. Maria Montessori nasceu em 31 de agosto de 1870 na Itália. Construiu suas histórias pessoal, intelectual e científica, dedicando-se por mais de meio século aos estudos e às pesquisas do mais fundamental e difícil problema do homem, sua formação, pois considerava que só por meio dela seria possível agir diante de questões decisivas da vida, sua conservação e seu desenvolvimento. Maria Montessori também foi uma das primeiras mulheres da Itália a se formar em medicina. Então, ela se formou em medicina. Durante os seus estudos ali, ela teve o contato com crianças que estavam em hospícios, e essas crianças eram discriminadas por terem problemas psicológicos, deficiências, e ali Montessori começou a enxergar a criança e trabalhar com elas, e teve uma grande evolução na aprendizagem dessas crianças. Então temos aí séries que falam sobre a vida de Maria Montessori, então é muito interessante assistir para você aprender mais sobre a vida de Maria Montessori. No método Montessori é trabalhado 6 pilares: autoeducação, 2. Educação como ciência. 3. Educação cósmica. 4. Ambiente preparado. 5. Adulto preparado. E 6. A criança equilibrada. Aqui podemos ver fotos de como que é o ambiente Montessori. Se vocês olharem, vocês vão ver aqui nas fotos que tudo ali é do tamanho da criança. Montessori também trabalha em salas onde não há uma idade só. Ali crianças de 4 a 6 anos estão juntas no mesmo ambiente, as crianças mais velhas ensinam para a mais nova. Então tem toda essa troca entre os alunos. O ambiente preparado. Aqui podemos ver as cadeiras montessorianas, a mesa de trabalho de Montessori. Aqui uma criança aprendendo a abotoar. Então Montessori também traz todas as questões do cotidiano, do dia a dia, para que a criança possa se desenvolver. Aqui na terceira foto também vemos a lixa, né? As letras em formato de lixa. Montessori também trabalha com caixinhas de areia para a criança possa ali fazer a letra, que assim ela vai se alfabetizando, né? Então Montessori traz muito dessa parte no método dela, o que é muito interessante. Aqui também trago, você pode ver na primeira imagem aqui, 3 crianças. Vemos um mais novo, porque Montessori acredita muito nisso, quando a gente já sabe, a gente pode ensinar. Então as crianças de 6 anos, elas já estão aptas a ensinar as crianças ali de 5, 4 anos, porque eles já passaram por esse desenvolvimento. Então tem como ali auxiliar um ao outro. Aqui vemos a criança na segunda foto separando, categorizando as cores da mais clara para a mais escura. Na terceira foto temos uma menina
colocando os objetos de madeira no espaço, né? Qual que é o mais largo, qual que é o menor, né? Então, assim, todo esse processo. Montessori, ela sempre, nos livros dela, fala da importância da criança ter acesso, né? Aos recursos, aos materiais. Então, Montessori tem esse espaço de que a criança é sim capaz de realizar as atividades do cotidiano e nós, o adulto, temos que dar essa liberdade para ela. Agora eu trago um vídeo da O método Montessori é um sistema educacional centrado na criança. Foi desenvolvido pela médica italiana Maria Montessori há mais de 100 anos. Hoje, existem escolas Montessori espalhadas pelos 4 cantos do planeta. Existem mesmo países que têm escolas Montessori públicas, como, por exemplo, é o caso da Holanda. Para a criança estar no centro do seu desenvolvimento, é preciso que ela esteja inserida num ambiente que nós dizemos um ambiente preparado, um ambiente que dê suporte para suas necessidades de desenvolvimento. Para criar esse ambiente e para mostrar para a criança como lidar com esse ambiente, nós precisamos de um adulto que também nós dizemos um adulto preparado. Nós fizemos 3 vídeos introduzindo esses 3 conceitos: o adulto, a criança e o ambiente. São 3 pilares do método Montessori. Quando entramos numa classe Montessori, vemos que existem muitos materiais. É no trabalho com esses materiais que a criança aprende. Uma pessoa de fora pode dizer que a criança está brincando, está numa atividade lúdica. Para a gente tanto faz o nome. Vamos chamar de um trabalho. Aí existe algo excepcional, que nós chamamos de fenômeno da atenção. No momento que a criança está trabalhando numa atividade que é útil para o seu desenvolvimento e ela está profundamente concentrada, algo de especial acontece. As suas energias construtivas se harmonizam e ela começa a adquirir qualidades e capacidades que antes não tinham. Uma criança num ambiente preparado desenvolve um alto poder de concentração, entusiasmo, autoconfiança, como também ela descobre os conceitos de matemática, de multiplicação, de divisão. Ela compreende a relação entre o nosso planeta e o Sol. Ela compreende o porquê das nossas estações. Crianças menores aprendem a ter uma independência incrível, a se vestir sozinha, a se trocar sozinha, a fazer as coisas por si própria. Em uma classe Montessori existem crianças de diversas idades. Aqui nós estamos numa classe de crianças de 6 a 9 anos. As crianças trabalham juntas e interagem, uma auxiliando a outra no seu processo educacional. Eu me lembro bem a primeira vez que eu entrei num ambiente Montessori para crianças de 3 a 6 anos, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Naquele momento, uma grande emoção tomou conta de mim. E a partir dali, eu sabia que eu ia dedicar a minha vida para ajudar as crianças a terem uma boa infância. O papel do professor no ambiente preparado é de ajudar a criança a manipular o material, de ajudá-la a entender as regras. Ele guia a criança no seu desenvolvimento. Mas não é ele que vai ensinar a criança. A criança aprende usando o material num trabalho que é útil para ela. Dizemos, inclusive, que a criança começa a aprender quando o adulto se afasta. No Montessori, nós temos uma confiança muito grande na criança, pois sabemos que, observando ela nesse ambiente preparado, ela vai mostrar o que ela precisa para se desenvolver. A observação é um princípio fundamental do método Montessori. Em primeiro momento, observamos a criança.
nós analisamos essa observação. A partir daí, nós criamos certas hipóteses. Tomamos algumas atitudes para mudar o ambiente ou para auxiliar a criança no seu desenvolvimento e vemos qual o resultado disso. Em seguida, observamos novamente a criança, analisamos essa observação, temos novas hipóteses e temos novas ações para auxiliar a criança. É um ciclo contínuo. Sem observação, não existe o método Montessori. Inclusive, a Maria Montessori diz que ela não criou o método Montessori. Ela diz que apenas observou a criança e foi a criança que mostrou o que é o método. Isso é incrível. O segredo de desenvolvimento da criança está na própria criança e não no adulto. Nesse ponto, o adulto ganha um outro trabalho. Não é ele que ensina a criança, não é ele que tem o poder de educar a criança, mas é a criança num ambiente preparado, construído por um adulto preparado, que vai se educar e se desenvolver. Aqui no nosso canal, nós vamos falar dos diversos planos de desenvolvimento. Nós vamos falar o que é importante quando a criança é pequena, quando ela é mais velha, quando ela é um adolescente. E você vai entender o que você pode fazer dentro de casa para ajudar a sua criança no ponto que ela está. Quando falamos método, estamos querendo dizer um conjunto de princípios e técnicas, os quais podemos aplicar no nosso dia a dia com os nossos filhos. Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor, certificado pela Associação Montessori Internacional. E estamos aqui para ajudar você a viver melhor e mais leve com as crianças ao seu redor. Fique ligado nos próximos vídeos e se inscreva no nosso canal. Escolas Montessorianas: Sense Montessori School, Mônica's School, Usina Pedagógica Escola de Educação Infantil Montessori. Para saber onde há escolas montessorianas no seu estado, acesse o OMB, Organização Montessori no Brasil. Agora eu vou falar de um outro método que é muito utilizado na educação infantil, que é o Reggio Emilia. Loris Malaguzzi nasceu em fevereiro de 1920 e se formou em pedagogia na Itália. Já em 1940, começou a ensinar nas escolas primárias em Sologono, cidade próxima a Reggio Emilia. A abordagem pedagógica Reggio Emilia parte de um pensamento que o adulto tem uma atividade prioritária, que é escutar e conhecer as múltiplas potencialidades de cada criança, que devem ser observadas e atendidas, cada uma na sua individualidade. A ideia, de uma forma resumida, é que a criança deve ser a protagonista na construção do seu conhecimento. A abordagem também foi influenciada por importantes teóricos da psicopedagogia, tais como Jean Piaget, Levi Vygotsky, John Dewey, Maria Montessori, as irmãs Agassi e Bruno Ciari. As crianças criam um laboratório de fazer, na qual utilizam dessas abordagens pictórias, gráficas e de manipulação até o seu corpo, o movimento, a comunicação, pensamento lógico, natural e científico. O trabalho é realizado de forma democrática, envolvendo pais, alunos e professores. Os educadores atuam empoderando ideias de experimentação, análise, reflexão e expandindo o conhecimento próprio de cada criança. Agora vou apresentar um vídeo sobre a abordagem de Reggio Emilia. Todos queremos que nossas crianças tenham sucesso e a melhor maneira de conseguir isso é através de uma sólida educação infantil em que a criança viverá o que aprendeu. Acreditamos que todas as crianças têm direito a uma educação de alta qualidade. Mas qual a abordagem educacional pode atender às necessidades de um modelo de lar? Qual
Qual a filosofia podemos usar para que possamos construir facilmente uma educação de sucesso em nossas próprias casas? O Sistema Zero buscou o que há de melhor no mundo quando se fala em educação infantil, a abordagem Reggio Emilia. Fomos então apresentados as teorias de Loris Malaguzzi, fundador do Centro de Bebês e Crianças Pequenas da cidade de Reggio Emilia, Itália. Malaguzzi desenvolveu uma abordagem para a educação infantil que hoje inspira educadores e crianças em todo o mundo. Por isso, viemos à Itália para visitar essas maravilhosas pré-escolas e o Centro Internacional Loris Malaguzzi. Ficamos verdadeiramente inspirados pela abordagem Reggio Emilia e apaixonados por espalhar suas maravilhas em nosso sistema. Reggio Emilia é um estilo de ensino que pode ser descrito como liderado por crianças, pois são os interesses da criança que conduzem a aprendizagem em colaboração com o meio do educador, cuidador, bem como do meio ambiente. No Sistema Zero, adotamos os principais valores da filosofia Reggio Emilia. Esses princípios orientadores nos permitem focar em toda a criança, capacitando seus pensamentos, perguntas, interesses e, por sua vez, fomentando um amor pelo aprendizado ao longo da vida. Reggio é uma maneira aberta de pensar que coloca as crianças em primeiro lugar em um ambiente rico em admiração e emoção. A abordagem abrange a curiosidade e o interesse de uma criança pelo mundo à sua volta e utiliza como guia para o que aprenderá. As crianças são capazes de construir seu próprio caminho de aprendizado. Nós, como adultos, estamos lá para ajudar e facilitar. Reggio Emilia no ambiente de lar envolve ver as crianças como capazes. Elas devem ter responsabilidades em casa e responsabilizar-se por alguns de seus próprios cuidados. Elas podem ajudar nas atividades da vida diária, como arrumar a mesa, preparar refeições, cuidar de animais de estimação e jardinagem. Essas atividades ensinam a elas habilidades da vida diária, fazem com que se sintam como membros valiosos da comunidade de origem e permitem que elas descubram coisas sobre como o mundo ao seu redor funciona. Todas as crianças de 0 a 5 anos podem se beneficiar da filosofia de Reggio Emilia ao serem imersas em um ambiente que incentive a compreensão de si e do mundo ao seu redor. Olá, professores! Eu sou a pedagoga Juliana Fraga e hoje eu vou trazer algumas ideias de uma ajudinha para a tua sala de aula. Então, vou dar algumas ideias dos famosos cantos, né, que a gente pode fazer nas nossas salas. Ou então, os ateliês para as escolas que têm espaço, transformar essa escola num grande ateliê. Toda essa proposta, ela é uma proposta italiana, que vem lá de Reggio da Emília, essa proposta regiana que faz parte dos nossos parâmetros curriculares nacionais. Porque muitas coisas que a gente vê lá, nós encontramos nos nossos parâmetros curriculares nacionais da educação infantil. Então, acompanha comigo as atividades. Os blocos, para que vem os blocos? Ter uma sala cheia de blocos em madeira
principalmente, até para a criança ter contato com a natureza, em Reggio Emilia, todos os materiais, a grande maioria, são todos feitos de madeira. Nós não encontramos nada sintético, até porque assim a gente trabalha com a criança, inclusive a questão do consumismo e tudo aquilo que a gente pode reaproveitar. Então, esses blocos, eles servem para deixar a criança criar a imaginação dela. A gente precisa que as crianças criem. A gente não dá criação para a criança, né? Ela aprende a criar. Então, esses blocos, eles vêm muito para ajudar nessa parte. Depois a gente tem aqui um espaço também em madeira com vários elementos da natureza, que são, a partir dos elementos da natureza, são os materiais não estruturados, né? Como o nome mesmo já diz. O que são materiais não estruturados? É diferente de tu dar para a criança uma boneca. Essa boneca ela já vem pronta. Aqui os materiais não estruturados vêm para essa criança poder criar da maneira também como ela quiser. Então, tu tá vendo agora aqui no início desse vídeo que tudo que é feito para a criança, ela que vai criar. Ela que vai ter a imaginação dela. A criança, nessa proposta regiana, ela é protagonista dentro da escola. Afinal, essa escola é para ela, então tem que ter coisas desta criança. Aqui a gente tem, numa das atividades, é uma mesa de experimentações, nós chamamos. Também utilizado com materiais não estruturados, né? Que as crianças podem fazer o funil ali, que está nessa mesa, pode virar qualquer outra brincadeira. E ali ela tem diferentes experimentações. Pode ter terra, semente, pedras, tudo que vem da natureza para que a criança possa mexer e experimentar. Essa mesa eles gostam muito e vem dessa proposta regiana. Aqui a gente tem a questão da luz, né? O colorido. Os pequenos, eles gostam bastante, por isso que a gente trabalha com muito materiais translúcidos e sombras, né? Então, aqui eles vão imaginar lugares onde eles querem estar, momentos e observar mesmo as luzes. A gente tem aqui também um painel de atividades do cotidiano, que além de ser importante para a criança aprender, né? Apagar uma luz, atender o telefone, ela vai estar brincando com coisas do cotidiano dela. Então, por isso que é muito importante ter esse material em sala, porque quando a criança brinca do cotidiano dela, ela está mostrando para a gente a realidade que ela vive. Ela está vivendo a vida dela. Aqui nós temos a nossa famosa, né, que é uma caixa de luz, mas nós temos nas escolas regianas a mesa de luz, que é uma herança, né, que eu sempre digo que o Loris Malaguzzi deixou para nós. Então, é muito usado nas escolas regianas também para despertar a curiosidade da criança, que é isso que nós queremos. Quando eu faço as caixas ou mesa de luz, eu gosto de usar a luz de LED, porque daí eu não preciso estar usando a tomada. Então, aqui fica o modelo para vocês poderem usar com os alunos de vocês. Então, professores, eu quero desejar uma boa aula para vocês, que vocês consigam, cada escola, realizar esse trabalho, que preparem essas escolas junto com os alunos de vocês. E se tu gostou do vídeo, te inscreve no meu canal, que vai ter uma sequência de vídeos somente falando nessa proposta pedagógica de Reggio da Emília. Aqui podemos ver imagem da escola de Reggio Emilia. Assim como Montessori, ela tem ali um ambiente preparado para receber essa criança, com as coisas na altura dela. Reggio Emilia também traz muito da natureza para dentro da sala de aula. Então, podemos ver aqui um pedaço de árvore, pedras, para que essa criança tenha conexão com o exterior também. Aqui temos a mesa de Reggio Emilia, atividades no qual as crianças se desenvolvem, e também aqui a sala de uma escola com métodos de Reggio Emilia. Reggio Emilia vezes Montessori. No método de Montessori, encoraja-se o trabalho individual com o controle, né, ali do erro, deixando-se a criança livre para trabalhar sem a necessidade de intervenção constante por parte do adulto. Já em Reggio,
Valoriza-se a colaboração em pequenos grupos de trabalho, onde a aprendizagem é suportada pelos outros. Isto reflete a sua filosofia educacional de socioconstrutivismo, onde a criança constrói o sentido de si própria num ambiente e contexto social. Reggio Emilia vezes Montessori. Outra importante diferença é a observação da documentação. Os guias Montessori observam como cientista, registrando cuidadosamente o trabalho e progresso de cada criança, de forma a saber que lições e materiais ir oferecendo, sendo o registro de cariz privado. Ao contrário do que se passa em Reggio, a documentação é uma forma de registrar não apenas o trabalho da criança, mas também as suas palavras, os seus pensamentos, o que é feito com recursos a papel e vídeo, e gravações. Registra-se o trabalho da criança, o seu progresso social e acadêmico, sendo estes registros muitas vezes partilhados com a comunidade. Em Montessori, a ordem é profundamente valorizada, devendo cada material ser devolvido ao seu lugar no final da sua concreta utilização. Em Reggio, não é necessariamente assim, podendo uma sala ser deixada exatamente como está, de forma a dar-se continuidade ao trabalho no dia seguinte. Diferenças. Reggio Emilia, criado por pais. Crença de que as crianças estão profundamente embutidas em uma determinada cultura. Crença de que utilizar estágios de desenvolvimento é limitativo. Ambiente amável. A totalidade dos edifícios e solos formam um ambiente. Vai de encontro às necessidades da família. Os materiais são parte do ambiente, objetos naturais, arte, etc. Os professores coaprendem com as crianças. A personalidade forma-se no contexto social, foco na conexão entre a criança e o ambiente interdependência. Base na comunicação e relacionamentos, documentação, ouvir para o que vem depois. Montessori, criado para a paz, crença na criança universal ou criança do mundo. Estágios de desenvolvimento definidos, ambiente preparado, vai de encontro às necessidades da criança, materiais concebidos para conceitos específicos, professores como ligações entre a criança e o ambiente. Personalidade forma-se pela experiência, foco na autonomia e independência, base na liberdade, observação para definir o que vem depois. Quero agradecer a sua atenção até aqui, muito obrigada. Acesse o site profbarbaracampos.wix.com/estágio para você acompanhar o podcast e a entrevista realizada com uma professora da área. Muito obrigada e até a próxima!